bom dia, graça e paz, em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma live dessa semana. Chama todo mundo aí, glória a Deus. Chama todo mundo, fala, bora para a live. Chama aí o povo. Em nome de Jesus, todos juntos, não é verdade? Chama o povo aí, fala, vamos para mais uma live, 40º dia, irmãos, é isso aí, 40º dia na presença de Deus, onde nós vamos estar compartilhando uma palavra, 40º dia, envia aí para todos os seus contatos, tá bom? Bom dia, Mari, bom dia, Silvia, bom dia, glória a Deus, graça e paz a todos. Vamos lá, vamos para mais esta live, deixa eu fixar aqui isto. Glória a Deus, hoje nós estamos no livro de Deuteronômio, capítulo 5, capítulo 5, 6, 7 e 8, né? Hoje nós estamos no nosso 40º dia, né? Olha lá, já se passaram 40 dias de leitura bíblica. Que poderoso, né, irmãos? Que bênção, glória a Jesus por isso. Mais uma manhã de leitura da palavra, um tempo de observação, de meditação, no nome de Jesus. Já agradeceu hoje, já orou, já falou com Deus, já apresentou a Ele a sua vida, a sua família, já fez isso hoje? Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus por isso. Estamos felizes, ontem foi um culto poderoso para a glória do nome de Jesus. Que tempo poderoso, amém? Vamos lá, sem demora aí, você que está comigo, diga aí, a paz do Senhor, meu bispo, paz do Senhor, Márcia, Dri, seja muito bem-vinda, Neia, Regiane, graça e paz, bom dia, Thaís, vamos lá para mais uma live no nome de Jesus, vamos lá, Deuteronômio capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, né? Recapitulando um pouquinho de ontem, lembra que ontem eu falei, você que não assistiu a live, você pode assistir aí, ela tá gravada no Instagram, tá bom, irmãos? No Instagram ela tá gravada um parcial, né? E ela tá em íntegra no YouTube, tá bom? No YouTube você pega a live íntegra, tá bom? Foi uma bênção, então, só para recapitular, que ontem nós começamos a leitura de Deuteronômio. Então, o livro aqui de Deuteronômio, ele é um livro de inventário, né, de um memorial. Moisés, ele vai trazendo à memória tudo que Deus havia falado com o povo para que o povo não se esquecesse. Por quê? Porque já tinha sido determinado que Moisés não entraria, irmãos, na terra prometida, tá? Então Deus já havia determinado isso. Então, pela preocupação, o que Moisés faz? Moisés, ele recapitula todas as orientações que Deus havia deixado, né? E aqui no capítulo 5 de Deuteronômio, nós vamos ver Moisés falar primeiro de aliança e depois falar dos 10 mandamentos, né? Então aqui, ó, vamos lá, vamos começar, vamos ver se a gente consegue aí falar dos 4 capítulos hoje, né? Então no capítulo 5, versículo 2 vai dizer assim: o Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez esta aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Então eu quis trazer esse contexto aqui deste versículo, né, para a gente mergulhar um pouco. Por quê? Preste atenção, Deus
Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de vivos, tá bom? Ele é um Deus de vivos, de pessoas vivas, tá bem? Ele não é um Deus de gente morta, né? Olha só a mensagem que Moisés traz, né, ao povo de Israel. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos. Então isso é poderoso. Por que é? Porque é, irmãos, e claro que aqui eu vou transliterar, ou melhor dizendo, eu vou ressignificar esse texto com a presença e com a vida do nosso amado Jesus, nosso querido Senhor. Por quê? Porque o nosso Cristo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está à destra do Pai. Por isso que nós podemos afirmar que o nosso Deus é um Deus de vivos, porque o nosso Deus está vivo, ele não é uma história, ele não é um conto, ele não é um passado, como muitos outros deuses com D menor, né, D minúsculo, falsos deuses ou falsos líderes, né, que se instalaram em toda a nação, em todo o mundo, em todo o país, trazendo aí novos ensinamentos. Escute, Maomé pode ter trazido grandes ensinamentos, mas ele é morto. Buda pode ter trazido grandes ensinamentos, mas está morto. Allan Kardec pode ter trazido grandes ensinamentos, mas está morto. E tantos outros deuses que eu poderia falar aqui, só que eles estão mortos. O nosso Jesus, ele é o único Deus que está vivo. Jesus é o único Deus que está vivo. Ele não precisou se transcender, como alguns dizem por aí, né? Como alguns dizem que ele é um espírito evoluído. Não, Jesus não precisou disso. Jesus, ele é Deus porque ele nasceu de uma mulher, o plano de Deus para ele morreu e ele ressuscitou, está à destra do Pai. Então nós buscamos, nós servimos a um Deus que está vivo. Por isso que esse versículo 2 do capítulo 5 me chamou muita atenção. Moisés vai dizer, e quando Moisés diz isso, irmão, ele não está desvalorizando as outras alianças feitas com Abraão, com Isaac e com Jacó. Moisés aqui não está desvalidando, mas Moisés está dando a expressão de que o Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez esta aliança, mas com todos nós que hoje estamos aqui, né? Estamos vivos aqui, então isso é poderoso, tá bem? Glória a Deus, eu vi chegando pessoas aí, né? Não consegui falar. Selma, bom dia. Dani, pastor Bispa Meire, Marcelo, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Então, aqui no capítulo 5, Moisés vai detalhando, né, toda aí a aliança que Deus fez com eles, os 10 mandamentos, que há uma importância. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, eles estão ativos, irmãos, até os dias atuais. Né? Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Né? Então, os 10 mandamentos estão aqui ativos, tá bom? E ali, claro, né, eu não li, mas nós já lemos os 10 mandamentos, então não tenha outros deuses, outro Deus além do verdadeiro Deus. Não faça para si espécie de ídolos, não se curve, não use o nome do Senhor Deus em vão. Lembre-se de guardar o sábado, honre seu pai e sua mãe, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo e não cobice. Né? Aqui são os mandamentos. Né? E aqui no final, no versículo 33 do capítulo 5, ele diz assim: permaneçam no caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem.
assim terão vida longa e plena na terra em que breve vocês possuirão. Que poderoso, né, irmãos? Eu li aqui esse texto, né? Permaneça no caminho que o Senhor Deus ordenou que seguissem. Né? Eu achei isso tão poderoso, sabe por quê? Porque essa leitura de hoje, ela completou uma mensagem que eu ministrei ontem na igreja, né? Eu ministrei o texto de Mateus 9, quando vai falar do vinho e do odre, né? Vinho novo, Deus não deita vinho novo em odre velho, né? E o Senhor me fez fazer uma junção, né, de Salmos 23, e eu achei tremenda a revelação que Deus nos deu no Salmo 23, e tratando desse ponto: permaneça no caminho que que o Senhor seu Deus ordenou que seguisse, assim terão vida longa. E aí eu quero aqui, claro, não é nenhum pretexto, né, mas quando eu li aqui hoje eu falei, nossa, eu preciso partilhar também com os meus irmãos, né, esta revelação do Salmo 23, junto com esse texto de Deuteronômio capítulo 5, versículo 33. Há uma expressão muito poderosa que é mal compreendida, irmãos, no Salmos 23, né? Que é o versículo 4, né? Versículo 4, mesmo quando eu andar, né? Mesmo quando eu andar pelo escuro vale de morte, não temerei medo, pois tu estás comigo, ou está ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem. Escreva aí Salmos 23, você que está me ouvindo, tá? Salmos 23. Esse texto, esse versículo 4, ele traz algo muito poderoso para nós, uma revelação muito poderosa. Muitas vezes nós lemos estes salmos e aí com esse fator, né? Mesmo que eu ande pelo escuro vale de morte, não terei medo. Muitas das vezes a gente olha para esse salmo, para esse verso do Salmo 23, e a gente acaba entendendo que esse vale é quando nós estamos doentes, quando estamos ali à beira da morte, quando estamos em lugares extremamente perigosos, né? Às vezes a nossa visão por esse verso 4 está dentro disso, é alguém que está no hospital, é alguém que está correndo risco de morte, né? E não, irmãos, preste atenção, e eu quero que você hoje leia comigo e entenda isso diferente. Nós vamos depois seguir aqui com Deuteronômio 5, 6, 7 e 8, tá? Mas vamos aqui entender isso aqui, porque é exatamente, irmãos, escute, é exatamente o que Moisés está declarando aqui em Deuteronômio capítulo 5, versículo 33. Permaneçam no caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguisse, assim terão vida longa e plena na terra em que breve vocês possuirão, tá? Então o Salmo 23 aqui está falando sobre caminho. Vamos entender isso? Vamos entender na lógica do Salmo, na interpretação deste Salmo? Então, para a gente entender, a gente precisa ler os versículos anteriores, tá? Nós precisamos acompanhar aí o contexto deste Salmo. Então, ele está dizendo o seguinte, muito conhecido, não é verdade? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verso 2, ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Então, o primeiro ponto, tem duas figuras importantes aqui. Qual a figura? A primeira figura é do pastor. Então, o salmista está chamando o Senhor de pastor, chamando Deus de pastor, e ele está tratando dele como ovelha, tá? Ovelha desse pastor, ovelha, tá? Ovelha. Então, preste bastante atenção para você entender o que Deus está falando conosco. Então, o Senhor é o meu pastor, ele está falando do pastor de ovelha, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva junto a riachos tranquilos. 3, renova a minha força e guia-me, olha lá, guia-me pelo caminho da justiça. Assim ele honra o seu nome.
E aí ele vai entrar, mesmo que eu ande pelo vale escuro ou pelo escuro vale de morte. Então, o que quer dizer esse escuro vale de morte? Então vamos analisar aqui o texto. Preste atenção, queridos. Todas as vezes que uma ovelha se desgarra do rebanho, todas as vezes que uma ovelha sai do caminho, ela vai para um caminho de morte. Porque uma ovelha sozinha, sem o pastor, ela é presa fácil. Ela é vítima, preste atenção, ela é vítima dos predadores. E aí o texto diz algo muito importante. Primeiro, ele guia-me pelo caminho, guia quem? O pastor guia a ovelha. E aí ele diz, mesmo que eu ande, ou seja, mesmo que eu me desvie do caminho, mesmo que eu saia do caminho, então todas as vezes, o que eu quero enfatizar é isso aqui, todas as vezes que eu e você sairmos do caminho, nós estamos sendo conduzidos à morte. Esse é o ponto central. Todas as vezes que eu e você nos desviarmos do caminho, estaremos sendo conduzidos à morte. Tá bem? E é exatamente isso que Moisés está tratando. Permaneça no caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguisse, assim terão vida longa, ou seja, não haverá morte, terão vida longa, tá bom? Então, quando olharmos para Salmos 23, grave isso no nome de Jesus. Esse caminho, né, de escuridão, né, e vale de morte, não quer dizer uma pessoa enferma, não quer dizer uma pessoa que esteja enfrentando a morte, quer dizer todos aqueles que se desviarem do caminho, todos aqueles que saírem do caminho. E aí qual que é o ponto central de corrigir o caminho? O próprio texto responde, né? Mesmo quando eu andar pelo vale escuro de vale de morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem. Por que o salmista usa aí o termo vara e cajado? Porque eram duas ferramentas para guiar as ovelhas. Então, quando a ovelha estava caminhando ali com o pastor e ela começava a se desviar do caminho, ela se afastava das outras ovelhas, o pastor pegava a vara e batia nela para que ela voltasse para o caminho, tá? Ele batia com a vara e não com o cajado. Se um pastor bater, se o pastor de ovelha, ele bater na ovelha com o cajado, ele mata ela. Tá? Ele precisa bater com a vara. E o cajado é para quê, meu bispo? O cajado, ele é para direcionar, ele é para aproximar, é para ele pegar a ovelha que está ali se desviando e puxar ela, tá? Puxar ela para o caminho, trazer ela de volta. O cajado é isso. Se a gente analisar o cajado dos pastores, ele costuma ser um cajado com uma envergadura na ponta. Para quê? Para puxar a ovelha, tá? Então, ele vai dizer que qual que é a solução para enfrentar, né, para sair desse vale de sombra e de morte. E por que vale de sombra e de morte? Porque nos vales, quando a gente analisa os vales, eles têm lacunas onde os predadores ficavam escondidos, esperando uma ovelha passar, esperando alguém vulnerável passar. E quando esse alguém vulnerável passava, era presa fácil, tá bom? Era presa fácil. E aí o salmista está dizendo, todas as vezes que eu me desviar do caminho, todas as vezes que eu caminhar para a morte, o Senhor, ele vai estar comigo, e a sua vara, a sua correção, tá? A sua correção e a sua aproximação, ela me protege, tá bom? Então aqui, lá você vê lá em Salmos, né, a gente está vendo uma figura do que Moisés está declarando, dizendo ao povo, permaneça no caminho.
Não saia do caminho. Irmãos, escute, custe o que custar, tá bom? Custe o que custar. Seja o que for que tiver que acontecendo, seja o que tiver acontecendo na sua vida, não saia do caminho, tá bom? E o caminho aqui não tem a ver com denominação, o caminho aqui é Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, tá? Então aqui eu não estou falando de denominação, eu estou falando de Jesus, do caminho. Você pode até sair de denominações, mas nunca saia da presença de Jesus. Nunca abandone o seu Deus, nunca troque ele por falsos deuses e falsas religiões, tá? O que mais nós estamos vendo, irmãos, o que mais nós estamos vendo nesses dias atuais, é crentes apostatando da fé, é crentes saindo do cristianismo e procurando outras religiões. Então escute, o caminho que você não pode sair, o caminho que você não deve sair é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você permanecer em Cristo, você terá vida longa. Tá? Você terá vida longa em nome de Jesus. Então aqui no finalzinho da leitura do capítulo 5 de Deuteronômio, Moisés traz essa expressão poderosa: permaneçam no caminho, né? Glória a Deus, permaneça no caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra em que breve vocês possuirão. E por que Moisés alerta isso? Porque já tinha, né, como eu estava dizendo logo no início da live, já tinha, né, uma sentença sobre ele. Deus tinha falado que Moisés não iria entrar na terra prometida, ele não ia guiar mais o povo. Era para Moisés levantar um seu sucessor chamado Josué, ele que iria levar o povo para a terra prometida. Aqui no capítulo 6, ao qual nós lemos a leitura de hoje, né, é chamado para o compromisso total. Então ele vai trazer aqui uma expressão, e eu quero ler essa expressão porque eu achei tão significativa para a nossa vida. Onde que está isso? Capítulo 6, versículo 4. Vamos ler o versículo 4 em diante? Moisés está chamando o povo para o compromisso. Diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único, né? Olha lá, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua força, todo o coração, toda a alma e toda a força. Tá bom? Todo o coração, toda a alma e toda a força. Ame o Senhor, seu Deus. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Então, há uma ordem do Senhor para os nossos dias. Infelizmente, nós temos perdido isso, sabia, irmãos? Nós temos perdido isso de sentar com os nossos filhos e falar o que Deus fez, como que foi o nosso encontro. Será que o seu filho sabe? Escuta, será que o seu filho sabe como foi o seu encontro com Jesus? Será que você já sentou com seu filho e falou assim: filho, hoje eu quero te contar uma história. E essa história eu quero falar do meu encontro com Jesus. Como tudo aconteceu. Qual era esse momento? O que eu estava vivendo, o que eu estava passando. Como Deus foi bondoso, como ele se apresentou a mim, como ele cuidou de mim. Será que o seu filho sabe contar a sua história? Será que o seu filho sabe contar o que Deus fez e está fazendo na sua vida? Então, esta recomendação de Moisés ao povo também é uma recomendação para os nossos dias.
Afinal de contas, os nossos filhos eles aprendem muito mais, irmãos, pelo exemplo do que pela palavra. Então, quando você detalha para o seu filho como que foi, sabe, esse encontro com Deus, como foi essa representatividade com Deus, como Deus se revelou para você, como Deus se revelou. Porque escute, irmãos, mesmo os nossos filhos, né, nascendo em berço, como a gente costuma falar, né, nascendo em berço evangélico, né, eles precisam ter um encontro de verdade com Jesus. Eles precisam conhecer Jesus na mesma profundidade que você. Eles precisam amar Jesus com a mesma intensidade que você, ou até maior. Eles não podem ser como muitos que nós vamos ler nas Escrituras, servindo ao Deus do meu pai. Não, não. Os nossos filhos não servirão o Deus dos seus pais. Eles servirão o seu próprio Deus, que é Jesus. Eles carregarão isso. É o meu Deus, não é o Deus dos meus antepassados. Não é o Deus do meu pai. É o meu Deus, é o meu Senhor e é o meu Salvador. Então, é muito importante nós falarmos das nossas experiências. É muito importante falar como o Senhor nos alcançou, como somos apaixonados por esse Deus. E por quê? Porque ele se revela, ele fala, ele se apresenta. É muito, mas muito importante nós fazermos isso, nós detalharmos ao Senhor, sabe? Para a nossa geração, para nossos filhos, nossos discípulos, nossos amigos. É muito, muito, mas muito importante mesmo a gente fazer essa colocação. Amém? Então vamos lá, vamos dar aqui continuidade. Então, no capítulo 4, capítulo 6, melhor dizendo, Moisés ele vai chamando para esse compromisso total, aquilo que Deus havia falado com a nação, qual foi a expressão da nação, né? Qual foi a resposta. Moisés estava preocupado, irmãos, se a nação iria continuar correspondendo a Deus ou não. Aqui no capítulo 7, Moisés vai falar o privilégio da santidade, né? Não é só, né, estar ali oferecendo sacrifícios, ofertas, não. Mas Moisés fala também com o povo sobre santidade. Olha lá, Deuteronômio capítulo 7, versículo, deixa eu olhar aqui, versículo 6, né? Olha só, olha o que Moisés diz para o povo. Vocês são um povo santo, que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade. Olha que coisa especial, irmãos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha que expressão poderosa que Moisés dá ao povo. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. Meu Deus, que honra, irmãos. Esse versículo nos emociona, sabia? Esse versículo nos emociona, sabe por quê? Dentre bilhões de ser humano, o Senhor te escolheu para servi-lo. O Senhor te chamou, o Senhor se revelou a você, querido. Aleluia! Esse texto ele nos traz uma emoção poderosa, né? Como Deus nos amou, entregando o seu filho na cruz do Calvário. E entre todas as pessoas, bilhões de pessoas que vivem nesse mundo, você nesta manhã, eu nesta manhã, você nesta manhã, foi escolhido, sabe, para sermos propriedades especial do Senhor. Você é especial, meu querido, porque Deus te chamou, Ele te alcançou pelo sacrifício de Cristo Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Se essa verdade está chegando até você esta manhã, eu quero enfatizar dentre todos os povos, dentre todas as famílias, dentre uma multidão de pessoas, Deus escolheu você
para ser um povo especial, para ser propriedade dele. É por isso, irmãos, é por isso, escute, é por isso que você não pode ser qualquer um. É por isso que você não pode fazer como todo mundo. É por isso que você não pode ser como todo mundo. Sabe por quê? Porque você é propriedade especial de Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Você é propriedade especial, eu sou propriedade especial. E quem vai dizer isso para nós? Moisés está dizendo isso para o povo, irmãos. Mas no Novo Testamento, Jesus vai dizer para os apóstolos, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós para que vocês vão adiante e dê muitos frutos. Vão após mim e dê muitos frutos. Então, foi ele que nos escolheu, foi ele que decidiu pagar o preço, foi ele que decidiu morrer na cruz do Calvário, foi ele que decidiu derramar o seu sangue, foi ele que decidiu te escolher. E você, por graça e bondade, por graça e amor ao seu Deus, ao nosso Deus, você se rendeu a ele. Porque é impossível, queridos, escuta, é impossível conhecer a Deus e não se render a Ele. É impossível sentir o amor de Deus e não se render a Ele. É impossível se envolver com o Espírito Santo de Deus e não se render a Ele. Não há nenhuma estrutura humana que é capaz de se conectar com Deus e não se render a Ele. Aleluia! Quando nos encontramos com o Senhor, nós nos rendemos com Ele. Amém? E aí Moisés vai prosseguir aqui no versículo 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram o menor de todas as nações. Aleluia! Ou seja, não é pelos números, não é pela quantidade. Versículo 8. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com mãos fortes da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Que palavra poderosa, irmãos. Quando eu olho para este evangelho, quando eu olho para o cristianismo, para a fé que professamos, melhor dizendo, eu fico impactado, sabe por quê? Porque antes de você o amar, ele te amou primeiro. É por isso que ninguém vai entender, irmãos. É por isso que a gente vai ver pessoas falando asneiras, torta à direita, dizendo: mas eu não pedi para ele morrer por mim, eu não pedi para ele me salvar. É isso mesmo, você não pediu, mas como ele te amou primeiro, ele resolveu, ele decidiu, aleluia, te salvar. Ele decidiu me salvar, mesmo quando eu ainda não tinha ciência do que isso representava, mesmo quando eu não tinha ciência do que era este amor. Ele decidiu derramar o seu amor. Irmãos, que texto poderoso. Eu sinto um queimar no meu coração por esse texto. Aleluia. Moisés vai continuando, versículo 9 do capítulo 7. Reconheço, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações a sua aliança de amor com todos os que amam e obedecem os seus mandamentos. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 10. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que os rejeitam. Assim,
obedeçam a todos estes mandamentos, decretos e estatutos. Então, olha só, nós temos aí mandamentos, decretos e estatutos que devemos obedecer. Versículo 12: se vocês guardarem estes estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá sua aliança de amor. Aleluia! Obedeça, irmãos, e ele vai cumprir a sua aliança de amor. Capítulo 7, ele é lindo demais, não é verdade? O capítulo 7, ele é lindo. Qual o propósito de você, sabe, ter nascido, o propósito de você estar servindo a Deus, o propósito de você estar adorando a Deus, não é por acaso. Uma pessoa não chegou até você por acaso. Você não entrou na igreja por acaso. Naquele dia da sua conversão, aquela mensagem que aquele pastor pregou, que aquele irmão pregou, aquela irmã pregou, não foi por acaso. A mensagem foi porque ele te amou e para ter você ao seu lado, para resgatar, para realiançar, aleluia, a sua vida nele. Ele trouxe aquela mensagem que arrebatou o seu coração, que arrebatou o meu coração. Ele nos chamou de filhos. Ele nos chamou de filhos. Eu me lembro, irmãos, que a minha conversão, a minha verdadeira conversão, ela não aconteceu dentro da igreja. A minha conversão, ela acontece dentro de uma casa, lá em Itapevi, quando dois homens foram fazer uma visita na casa dos meus avós, por parte de pai, e aqueles dois homens, incrível, irmãos, eu era criança, eu não lembro mais o nome deles, mas eu me lembro que eles foram fazer uma visita na casa dos meus avós. Para nós, eles eram ali dos jovens, eles eram jovens, e eles foram fazer visita para os meus irmãos, e eu também era criança, estava no meio, e naquele momento daquela visita, eles começaram a cantar a música do Matos Nascimento. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidade, desespero e muita fome, gritos de guerra, desespero e aflição. Eles começaram a cantar essa canção e eu era criança, eu estava ali, meus pais tinham se separado, já tinha passado algum tempo, e eu fui passar um tempo, nós fomos passar um tempo na casa dos meus avós. E eu me lembro que esses dois homens, eles começaram a ministrar esse louvor, e quando chegou na parte, né? Chora, chora mais um pouco, chora, molha o seu rosto, não é fácil, mas breve vem, quem sabe agora. Veja o anjo descendo nas mãos, a bênção trazendo, ele veio te entregar esta vitória. Eu era apenas uma criança, irmãos, e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar copiosamente, eu comecei a chorar, de soluçar. Aqueles homens me abraçaram, sabe? Aqueles dois jovens me abraçaram. E eles disseram naquela hora: por que você chora? E naquela hora, irmãos, eu disse: eu estou com saudade. Estou com saudade do meu papai e da minha mamãe. E eles começaram a se emocionar e eles disseram assim: você tem um pai no céu e este pai te ama. E eles começaram a ser usados profeticamente para falar de promessas.
para falar deste amor que está sendo revelado em Deuteronômio, capítulo 7. Que ele não tinha me escolhido porque eu era melhor, eu era o melhor. Ele não tinha me escolhido porque eu tinha algo para oferecer. Ele tinha me escolhido porque ele simplesmente me amou. Ele simplesmente nos amou e este amor foi o suficiente, irmãos, para mudar a história da minha vida. E eu sei, eu estou aqui relatando essas memórias, essas lembranças que me veio devido a este texto de Deuteronômio capítulo 7. Porque o nosso Deus, ele nos pega, ele nos pesca, ele nos aproxima mediante ao amor. Como, irmãos, como eu me arrependi, escute, como eu me arrependi, sabe, de anos atrás, quando eu lia as Escrituras Sagradas, eu não conseguia enxergar esse Deus de amor. Havia uma cegueira espiritual e que eu vou falar de mim, talvez você se assimile com as minha fala, você concorde com a minha fala. Quantas vezes eu olhei para o Velho Testamento, eu olhei para esses 5 livros do Pentateuco, de Moisés escrevendo, e eu via um Deus apenas de justiça. Eu via apenas um Deus que estava disposto a castigar a nação. E eu só enxergava isso porque os meus olhos estavam vedados, estavam tampados para o verdadeiro amor de Deus. Como Deus derrama, irmãos, o seu amor aqui em todo o Velho Testamento. Como ele derrama o seu amor e por amor ele escolhe alguém que era pequeno. Por amor escolhe um povo que era fraco, que precisava de um pai, que precisava de alguém para protegê-lo, que precisava de alguém para fazer ele forte. Quando nós chegamos aqui, escuta, quando nós chegamos aqui em Deuteronômio capítulo 7, o povo de Israel era um povo forte. Eram milhões de pessoas. A Bíblia vai dizer que Moisés liderava mais de 3 milhões de pessoas. Mas aqui em Deuteronômio, mas quando este povo foi escolhido, ele não era um povo grande. Ele era pequeno, ele era frágil. Assim como eu, assim como você. Na nossa fragilidade, o Senhor decidiu nos amar. Na nossa fragilidade, quando nós não tínhamos nada para oferecer. E pelo contrário, talvez o que nós tínhamos para oferecer ao Senhor eram os nossos pecados. Eram as nossas dores. Mas Ele nos amou. Quando nós nem sabíamos adorá-lo, Ele nos amou. Ele nos separou para viver uma nova vida. Uma nova vida. Ai, como é bom lembrar, né, irmãos? Como é bom lembrar. Como é bom lembrar do amor de Deus para com a nossa vida. Deus não me amou, Deus não te amou pelo seu status de hoje, irmãos. Talvez hoje você esteja bem, hoje você cresceu, hoje você
ministra, você canta, você está sarado, você está curado. Mas saiba que Deus te amou quando você não tinha nada que oferecer. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar para a humanidade com compaixão. Porque Deus não ama alguém pelo que ele pode oferecer. Mas Deus nos ama pela nossa fragilidade. Ele olha para nós. Tá difícil hoje. Ele olha para nós, vê a nossa fragilidade e diz: é desse. Ai. Um dia, se você, irmãos, escute, se você não se emociona, se você não derruba lágrimas por causa da palavra, você precisa vivificar o seu espírito. Ah, como a palavra de Deus ela é viva. Como a palavra de Deus nos toca, irmãos, tão profundo. E elas nos faz lembrar do porquê estamos aqui. Estamos aqui porque Ele nos escolheu. Quando todos nos desprezavam, quando nós não tínhamos valor algum, quando ninguém olhava para nós, Ele olhou. Como Ele disse ao rei Davi, como Ele disse ao jovem Davi no meio das malhadas: eu enxerguei você. Ninguém viu, mas eu vi. Aleluia. Ai, Jesus, vamos lá, deixa eu respirar. Ai, eu sou muito grato ao Senhor, irmãos. Eu sou muito grato ao Senhor por tudo que Ele fez e vem fazendo na minha vida. Como é lindo ver que esse texto de Deuteronômio capítulo 7, ele é revelador para a nossa vida. Tia Lia, é verdade. Tia Lia, Meira, e desculpa, eu não consegui ler tudo que vocês colocaram, né? Regiane também. Ai, como condenar quem Cristo ama, Jesus, a Regiane disse. A Mari disse: aleluia, hoje Deus também me fez chegar o quanto tem amor no Velho Testamento. É isso mesmo, Mari. Nosso Deus nunca foi um Deus carrasco, irmãos. O nosso Deus, ele sempre foi um Deus de amor. A Bispa Meire colocou aqui: meu Deus, estava orando sobre isso hoje. Olhar para a humanidade com compaixão. É isso, Bispo, é isso mesmo. Ele pagou o preço e hoje temos livre acesso. Glória a Deus, isso mesmo, Dani. Então é emocionante, irmãos. Como a Bíblia é viva, como a Bíblia é viva. Ai, Jesus, que emoção. Aqui no capítulo 7, ele vai nos empoderar neste nível, sabe, de palavra, mostrando que Deus não está escolhendo você, irmãos, porque você é santo, porque você é bonitinho, você é cheirosinho, arrumadinho, porque você é lindo. Não. Deus te amou porque você é desprezível mesmo. Deus amou porque você estava largado, abandonado, sujo.
ninguém queria se aproximar, ninguém queria contato, ninguém via o que poderia brotar, o que poderia sair daí. Mas o Senhor, como onisciente, ele sabia de todas as coisas, ele sabia que hoje, em 2026, você seria essa pessoa que você é hoje. Que você daria fruto, que você o amaria, que você iria retribuir esse amor que um dia te alcançou. E um amor tão poderoso que nos constrange. Aqui no capítulo 8, Moisés vai falar sobre o chamado para lembrar a obedecer. Irmãos, é incrível como os pontos cruciais que Moisés caminha aqui na finalização da sua vida são importantes. Porque nós precisamos, escute, nós precisamos a todo momento ser lembrados a obedecer. A todo momento Deus tem que estar lembrando para nós o propósito e o sentido da nossa vida. A todo momento o Senhor tem que estar lembrando por que é que Ele te chamou, por que é que Ele te escolheu. E aí Moisés vai falar aqui no capítulo 8, no verso 2, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto, estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. É verdade, irmãos. Você já passou, escute, você já passou por tempos difíceis. Ali era Deus provando o seu caráter. Era Deus provando se você estava disposto a obedecer ou se você estava ali somente porque tinha uma proteção. Você estava ali somente porque tinha o que ganhar. Você estava ali porque era apenas um trocadilho. Então Deus ele precisava provar o seu coração e mostrar para você mesmo que você estava ali porque você foi alcançado pelo amor dele e esse amor dele transbordou no seu coração e que se fez recíproco esse amor. E ele vai dizer, humilhando, então o Senhor nos humilhou, nos pondo à prova o caráter, para ver se nós estávamos dispostos a obedecer. Versículo 3, sim, ele os humilhou, permitindo que tivesse fome. Em seguida ele os sustentou com o maná, um alimento que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, a fim de lhe ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Olha aqui a expressão que Jesus usa no Novo Testamento quando ele é tentado pelo inimigo. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ao longo de todos estes 40 anos, suas roupas não se rasgaram e seus pés não incharam nem criaram bolhas. Olha que tremendo, irmãos. Moisés dizendo que o povo caminhou 40 anos no deserto e a sua roupa não rasgou. Irmãos, meu Deus do céu. Hoje, o tempo atual, a gente usa uma roupa, às vezes ela serve aí 1 ou 2 ou 3 anos, aí uma boa roupa. E Moisés está dizendo que o povo usou a mesma roupa durante 40 anos. E ela não se rasgou. Que cuidado poderoso de Deus. Que seus pés não incharam e nem criaram bolhas. Versículo 6. Ou melhor, vamos ler, vamos continuar. A gente está acabando já. Pense nisso, assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, andando no seu caminho, de novo, andando no seu caminho e temendo a Ele. Irmãos, eu quero fortalecer isso aqui, não saia do caminho.
Deus está falando para a gente o sucesso, a bênção, a prosperidade, o amor, o cuidado está no caminho. Então não se desvie do caminho, nem para a direita e nem para a esquerda, permaneça no caminho. Versículo 9. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. Quando estamos com Deus é assim. Ele nos leva por um caminho que não nos falta nada. Ainda que tenha provação, tem também livramento. Tem também provisão. Aleluia. Olha só que interessante. Versículo 16, e a gente encerra, tá bom? Sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei todas essas riquezas com a minha própria força e capacidade. Não, irmãos. Tudo, diga comigo aí, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, tudo pertence a Ele. Até mesmo o seu trabalho, irmãos. Até mesmo os seus dias de trabalho, a sua saúde pertence a Deus. Por isso que nós precisamos ser grato a Ele. Se Ele está te dando força de pegar um busão, ou de subir no seu carro, de andar no seu carro, chegar ao seu trabalho, trabalhar e chegar em casa à tarde ou à noite, né? Se Deus dá condição para você, mulher que trabalha em casa, sabe? Você, homem e mulher que trabalha em casa, hoje em home office ou com as tarefas de casa, Deus está te dando força para isso. Se a sua casa está suja, se a sua casa precisa organizar, glorifique a Deus, você tem uma casa para organizar. Se ela está suja é porque tem gente viva que usa a casa. A casa só vai ficar limpa, irmãos, quando não tiver mais ninguém, porque não tem quem sujar. Então agradeça, sabe? Agradeça a Deus que você tem uma casa, agradeça a Deus que você tem um trabalho, agradeça a Deus. Porque tudo que está acontecendo é para a gente olhar para Ele e falar: Deus, obrigado. Obrigado por este trabalho, obrigado pela minha família, obrigado, porque tudo vem dele. Amém? Glória a Deus. O capítulo 7 hoje arrebentou com a gente, né? Não? Dentre todos os povos da terra, o Senhor, o seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. Você é propriedade especial do Senhor. Amém? Eu quero encerrar, eu não quero me passar do horário. 8h58, horário de Brasília. Horário de Brasília. Que tempo poderoso, irmãos. Como todas as manhãs têm sido poderosas. Eu acho que eu vou chorar muito ainda, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou me rasgar muito ainda durante esses dias, esses meses que estão por vir. Que Deus abençoe a sua vida. Que você receba o meu desejo, irmãos, com essa leitura da palavra, todos os dias compartilhando aqui alguns pontos, né, com vocês, que você receba esta alegria, sabe? Que você receba vinho novo de Deus, que você receba esta alegria de estar na presença de Deus, de olhar para a palavra e você ler a palavra com muita alegria, não com cansaço, sabe? Não com desestímulo, mas com muito estímulo no nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Que glória, Jesus. Papai querido, meu paizinho, como eu agradeço ao Senhor. Agradeço por ter me escolhido, agradeço por ter me separado, agradeço pelo Senhor não ter desistido de mim. Agradeço por quando a solidão me alcançou, quando o desprezo me alcançou, o Senhor estava ali, como diz o salmista, no meio do vale de escuridão e de morte, o Senhor estava comigo. Quero agradecer por o Senhor ter me escolhido, eu não merecia ser escolhido, mas o seu amor me escolheu.
O seu amor tocou a minha vida e hoje eu sou grato ao Senhor por cada promessa que o Senhor cumpriu. O Senhor cumpriu a promessa de me dar uma família, o Senhor cumpriu a promessa de me dar uma casa. O Senhor cumpriu a promessa de dar um sacerdócio. E hoje eu estou aqui, sou grato por ser escolhido para estar aqui como pastor, guiando o seu rebanho, guiando as ovelhas, Senhor. Eu sou grato. Sou grato ao Senhor porque não foi pelas minhas habilidades, não foi pelo que eu tinha, porque eu não tinha riqueza, eu não tinha nem casa, Senhor. Eu não tinha família. Mas o Senhor alcançou a minha vida. O Senhor me deu o direito de ser chamado seu filho. O Senhor acreditou quando muitos não acreditavam. E eu sei que isso não atrela a minha vida, mas os irmãos que estão conosco aqui, os ouvintes desta manhã, muitos deles também experimentaram deste mesmo amor e desta mesma graça, Senhor. Deste mesmo amor e desta mesma graça, Senhor, eles experimentaram. E nós queremos glorificar ao Senhor por isso, Pai. Quero apresentar a vida aqui da nossa irmã Adriana, que está pedindo oração pela sua saúde. Em nome de Jesus, que toda enfermidade bata em retirada agora. Que a vida de Deus, que a cura de Deus e que a unção de Deus seja derramada sobre a sua vida, Adri, no nome de Jesus. E que você seja sarada agora, como diz a palavra Isaías 53,